Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal, você que frequenta o canal na Medid e o nosso também canal secundário Play Electronics, então sejam todos bem-vindos. Também sejam todos bem-vindos os nossos membros, os que adquirem as assinaturas, vai ficar aí disponível para vocês as assinaturas, as possibilidades que você pode estar assinando aí o canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um amplificador de áudio muito simples, galera, utilizando MOSFETs. Eu já fiz esse vídeo aí, que foi acho que o meu primeiro vídeo sobre amplificação nesse meu canal. Só que naquele momento eu utilizei um transistor, vamos ver se eu consigo dar um foco aqui, que é o 13007, aquele utilizado em fontes de alimentação de PCs, as fontes comumente chamadas de ATX. Então nós utilizamos esse camarada aqui. Eu tenho vários aqui, tenho o 13007, o 13009 também. O 13009 ele consegue oferecer um ganho maior, utilizado em fontes mais tops. Esse 13009 aqui em fontes com uma capacidade, com watts maior, né, uma amperagem maior também. Então no vídeo passado nós utilizamos esse, já faz aqui uns 3 anos mais ou menos. Então dessa vez nós vamos utilizar MOSFETs. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Nós vamos utilizar MOSFETs, que é o MOSFET o 2N60, que no pico ele consegue oferecer assim 35 watts. É lógico que ele trabalha com voltagem, mas nós conseguimos utilizar esse camarada aqui também. Só que o ganho dele vai ser diferente. O que nós vamos precisar além dos dois MOSFETs? Esse MOSFET aqui, pessoal, muitas pessoas me perguntam, Cascudo Pescador, como que nós vamos utilizar MOSFETs assim com transistores e coisa e tal. O MOSFET é como um transistor, o transistor ele nasceu para substituir as válvulas, ele é um semicondutor específico para amplificação, tanto de áudio e de frequências. Ele também é específico para chaveamentos. Mas o MOSFET é parecido, é a mesma coisa. Assim como os transistores PNP e o NPN, nós vamos ter o MOSFET de canal N e do canal P. O MOSFET de canal N será o transistor NPN e o MOSFET de canal P será o transistor PNP. A configuração aqui dele é muito parecida, ele muda os terminais aqui, mas esse aqui vai ser como se fosse um chip 41 e um chip 42. Só que são dois MOSFETs aqui de canal N. Nós vamos ter o gate à minha esquerda, o D, que é o Dream, é o meio, e o source é minha direita. Então, como se fosse um chip 41, 42, base, coletor e emissor. É a mesma coisa, idêntico, igual o 13007 ali também. Só que ele vai mudar alguns detalhes, beleza? Se fosse para mim utilizar um transistor 13007 e o outro até um chip 41 e colocar aqui nesse dissipador, você pode ver que o coletor dele, essa parte metálica aqui, ele vai ao coletor que é o do centro. Então nós teríamos que usar o que? Espaçadores e mica aqui para proteger um transistor do outro. Nós deveríamos fazer isso. Só que nós temos alguns transistores e MOSFETs que são denominados isovats, que eles são encapsulados de plástico, todos isolados aqui, que facilita a nossa vida. Agora aqui nós vamos colocar esses MOSFETs aqui, parafusar eles no dissipador. Pode passar uma pastinha ali e tal, bonitinho. Só que como aqui é um teste, então eu não vou fazer nada disso. Aqui é só um teste para ver se esses MOSFETs eles irão funcionar assim como os outros transistores normais que nós conhecemos aí no dia a dia. Então, para esse amplificador precisaremos de dois MOSFETs de canal N. O canal P também nós podemos fazer, mas só que ele altera os terminais entre assim, alimentação do gate source, e o que acaba confundindo vocês. Olha, 2N60, 2N60, ok? Testa para ver se não está nenhum queimado. Um resistor de 10 K ohms marrom, preto, laranja e dourado.
uma conexão P2 ou de fone de ouvido ou auxiliar assim, fêmea, macho, o que você tiver. Se for fêmea, você vai precisar de um P2 macho daí para conectar no smartphone ou PC. Um capacitor eletrolítico de 15 por 15 UF por 250 volts. Vai precisar de um capacitor eletrolítico de... No projeto que eu vou estar disponibilizando para vocês, é pedido de 1 por 100, 1 micro por 100, mas você coloca 10 micro por 50 volts que dá certo. É só para desacoplar o nosso dispositivo, smartphone, para não estar entrando em contato com a voltagem direta. Vamos lá. Eu coloquei os meus dois MOSFETs. Agora, nós vamos iniciar a montagem aqui. Você fica ligadão, porque aí é um ponto crítico que você pode estar errando com facilidade. Vamos lá então. O que nós vamos fazer? Olhando eles de frente, já falei os terminais. O projeto vai estar disponível para vocês. Agora nós vamos ligar o emissor, como se fosse, né, o emissor aqui, mas o source do primeiro MOSFET, do 2N60, no gate, como se fosse do emissor, a base do segundo aqui, mas é de source até gate do segundo MOSFET. Nós vamos juntar esses dois terminais aqui. Eu nunca fiz com MOSFET esse amplificador, então a gente vai vamos fazer o teste, né? Porque de MOSFET mais difícil de estar encontrando. Eu vou mostrar o caminho das pedras para vocês aqui, falar que em monitores antigos, monitores de computador, aqueles tubo de imagem ainda TRC, você consegue encontrar muito IRF 630, 830, 840, 640, esses IRF bem bom para esse tipo de coisa. Então, gate e source estão ligados, como se fosse emissor e coletor. Agora aqui no gate do primeiro MOSFET, no gate, beleza? Nós vamos soldar o nosso resistor de 10k ohms. O meu capacitor eletrolítico aqui de 10 microfarad, nós vamos ligar o positivo do meu capacitor eletrolítico ao gate do meu MOSFET de canal N. A listrinha, justamente, ele vai para o P2 ali, né? Para esse P2, que vai desacoplar o nosso dispositivo. Agora aqui nós vamos soldar um fiozinho vermelho no drain do nosso MOSFET, que é o terminal do meio. Beleza. Porque esse fiozinho vermelho ele vai na bateria, no positivo da nossa bateria direto. E do nosso MOSFET número 2 aqui, nós vamos soldar no source, no terminal número 3, nós vamos soldar um fiozinho preto. Que esse fiozinho preto vai no negativo da nossa bateria, o fonte de alimentação. Não sei se estão conseguindo compreender. Daqui a pouco a gente já parte para o alto-falante. Aqui do nosso P2, da nossa conexão auxiliar P2, você vai ver que no dispositivo de áudio nós temos uma conexão do P2 aqui que é positivo e outro que é GND. Fica interessante se você tiver um alto-falantinho para você ver, mas aqui eu juntei os dois aqui da minha saída auxiliar, da minha conexão auxiliar, os dois aqui que vai ser o canal RL, positivo do meu áudio, RL. Não sei se está aparecendo bem aqui. Então eu juntei os dois. O outro que ficou sozinho, ele é o negativo do áudio. O negativo do áudio geralmente é o da bordinha aqui de fora, que vai ser o último perto da borracha do P2. Já os mais de dentro aqui vai ser os positivos do áudio. Então, eu vou soldar o positivo do áudio, que a gente vai enviar pelo smartphone, o computador, o notebook, no meu capacitor eletrolítico, na listinha branca do meu capacitor eletrolítico. Positivo da minha saída auxiliar, até no negativo do meu capacitor eletrolítico. E o que sobrou aqui...
o fiozinho que sobrou aqui do negativo da minha conexão P2 auxiliar, nós vamos levar até o source. Até como se fosse o emissor do meu MOSFET, que vai ao negativo da bateria. Então vai ficar assim. Beleza? Não tem erro, galera. É batata. E agora esse resistor de 10K aqui, pessoal. Esse resistorzinho de 10K, nós vamos soldar um fio nele. Vamos soldar um fiozinho nele aqui, que ficou muito grande ali para mim soldar no Dream. Então, esse resistor nós poderíamos estar soldando no terminal do meio do meu MOSFET, que seria como um coletor, né? Mas é o Dream. Agora nós vamos levar esse fiozinho aqui do meu resistor junto lá ao positivo da bateria. Porque senão ali vai ficar muito regado ali de fio e tal. É muito regado do terminal ali, a hora que eu for soldar, ele vai soldar tudo. Beleza, isso aí. Esse vai a positivo, esses dois fios. Agora, galera, outro detalhe aqui, super importante para vocês. Tranquilo? Ó, que nós vamos fazer o teste com esse capacitor aqui depois. Nós vamos fazer o teste com ele fora aqui pra gente ver como que vai ficar, se vai dar diferença na coisa. Agora que é o mais importante. Vamos lá, que eu vou recapitular aqui para vocês. Esse fiozinho preto que vai no source, como se fosse o emissor aqui, né, desse meu MOSFET. Ele vai a negativo da bateria. Esse vai a negativo da bateria. O fio que sai do resistor de 10k ohms e do Dream, como se fosse o coletor aqui do meu MOSFET. Esses dois fios aqui ele vai a positivo, 12 volts, de 5 a 12 volts. Esse resistor poderia ir direto a Dream ali, sem problemas, mas eu fiz assim para ficar mais bonito. Agora, casco do pescador e meu alto-falante. Como que fica o meu alto-falante na jogada aí? É o seguinte, o que nós vamos fazer? Ele pode ser invertido aqui também, eu já vou explicar para vocês, mas vamos lá. O meu alto-falante, nós vamos pegar o positivo do meu alto-falante, que às vezes o teu pode não ter essa indicação, mas muitas caixas de som, muitos alto-falantes, ele vem lá descrito atrás lá, mostrando um fiozinho vermelho para positivo, ou apenas um maisinho lá é o positivo do meu alto-falante. Esse positivo do meu alto-falante ele vai junto com esse fio aqui vermelho e preto que vai no resistor e no Dream do meu MOSFET, vai no positivo da bateria, resumindo, ok? E o negativo do meu alto-falante, que às vezes pode vir com um fio preto ou apenas um sinalzinho de menos nele ou na caixa, ele vai ao terminal do meio aqui. Ele vai no terminal do meio desse meu MOSFET, no terminal do meio. Porque a energia vai passar pela bobina do alto-falante, contornando, e vai chegar aqui até o Dream, como se fosse o coletor aqui do meu MOSFET, fazendo então, gerando essa amplificação. Eu recomendo você utilizar alto-falantes com uma potência um pouquinho maior, assim, vamos dizer assim, do que 30, 40 watts, justamente porque a voltagem vai passar por dentro da bobina do alto-falante, pode ser que se for um alto-falante muito fraco, ele acaba queimando, ok? Então, nós vamos soldar aqui o fiozinho. Vamos soldar um fio aqui, beleza? Que vai no Dream do meu MOSFET. Que vai até o negativo do meu alto-falante. Se por acaso, galera, eu expliquei dessa forma. Às vezes ocorre de acontecer o seguinte. Se você fizer a montagem, o teu alto-falante ele ficar recuando, vamos dizer assim, a bobina for para dentro, ele está errado. A bobina ele deve sair para fora. E você altera os fios do alto-falante. Mas vamos lá que eu vou mostrar agora a montagem lá da caixinha. Vamos lá que eu vou fazer a montagem então. Fica de olho no alto-falante aqui. Eu vou utilizar uma fonte de alimentação. Deixa eu desconectar aqui a coisa. Tudo. Essa parada aqui. Vamos lá, eu vou conectar primeiro o cabo P2. Tá aqui. Cabo P2 aqui, que vai no meu smartphone, beleza. Aqui eu vou conectar no source do meu amplificador, que vai ser como se fosse um emissor. Eu vou conectar esse fio vermelho, mas ele tá indo a GND, não se confundam, beleza? E aqui nesse fio vermelho eu vou conectar esse preto aqui, que é positivo. Só que como eu falei para vocês, não se confundam, porque eu tive que inverter ali por causa da fonte que não estava dando certo lá o conector. Então, no fio que vai sair do coletor aqui,
do Dream aqui do meu segundo MOSFET, nós vamos colocar esse fiozinho que vem do alto-falante, cabinho que está vindo lá de trás do alto-falante. E esse outro fio aqui, nós vamos levar ele até positivo, que está vindo no fio vermelho aqui do meu primeiro MOSFET e no fio preto da fonte. Estão vendo? Observe o alto-falante lá, ele vai deslocar, vai vir para frente. Ok, fazendo isso, pessoal, é sinal que já está funcionando. Beleza? A gente vai colocar uma música aqui no meu smartphone, tá certo? Só vamos deixar ele certinho aqui. Vou pegar meu smartphone e vamos colocar uma música agora. Vou aproximar aqui e dar um zoom aqui no alto-falante. Vamos ver como que vai ficar a batida aqui, né, pessoal? Deixa eu puxar esse amplificador aqui pro lado. Vamos lá dar um play agora aqui no meu smartphone. Puxei um pouco do lado aqui para não ficar muito... Deixa eu tirar esse T aqui para não ficar muito poluído aqui o negócio. Vamos lá dar um play aqui. Então vamos ver como que vai ficar com o MOSFET aqui nesse amplificadorzinho. É, ruim o som não ficou, só ficou um pouco meio baixo, eu achei assim. Mas pela configuração eu acho que tá excelente, pelo tamanho do amplificador. Qualidade dele eu acho que ele atende, assim, pelo tamanho, né? Pela configuração dele eu acho que ele atende muito bem. Com MOSFET assim, dessa forma eu nunca tinha feito. Mas se você pretende fazer aí, o vídeo tá aí e tal. Se por acaso o teu tiver distorção, eu recomendo você alterar o resistor de base de gate até drain do teu transistor, beleza? É um dos fatores aí que às vezes ele distorce. Então você pode ir aumentando e diminuindo a resistência. Ok? Então se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixe aquele fantástico like, estamos disponíveis aí para eventuais dúvidas, ok? Até mais então galera, tchau, tchau.